Hábitos atômicos. Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. James Clear. Hábito. 1. Uma rotina ou prática executada regularmente. Uma resposta automática para uma situação específica. Atômico. 1. Uma quantidade extremamente pequena de uma coisa. A unidade irredutível de um sistema maior. 2. A fonte de uma imensa energia ou poder. Agradecimentos. Contei com muitas pessoas durante a elaboração deste livro. Antes de tudo, devo agradecer a minha esposa, Christy, que foi indispensável durante todo esse processo. Ela desempenhou todos os papéis que uma pessoa pode desempenhar na escrita de um livro: cônjuge, amiga, fã, crítica, revisora, pesquisadora, terapeuta. Não é exagero dizer que este livro não seria o mesmo sem ela. Poderia nem mesmo ter se concretizado. Como tudo em nossa vida, nós o fizemos juntos. Em segundo lugar, agradeço à minha família, não apenas pelo apoio e encorajamento desse livro, mas também por acreditar em mim, independentemente do projeto em que eu esteja trabalhando. Pude desfrutar de muitos anos de apoio de meus pais, avós e irmãos. Em particular, quero que a minha mãe e meu pai saibam que eu os amo. É um sentimento especial saber que seus pais são seus maiores fãs. Em terceiro, a minha assistente Lindsay Núcleos. Seu trabalho desafia qualquer descrição, já que ela foi solicitada a fazer quase tudo que se poderia imaginar de uma pequena empresa. Felizmente, suas habilidades e talentos são mais poderosos do que meu estilo de gestão questionável. Algumas seções deste livro são tanto delas quanto minhas. Estou profundamente grato pela valiosa ajuda. Quanto ao conteúdo e à escrita do livro, tenho uma longa lista de pessoas para agradecer. Para começar, há algumas pessoas com quem aprendi tanto que seria um crime não mencioná-las. Léo Babalta, Charles Dane, Nir Eyal, B.J. Fugg influenciaram meus pensamentos sobre os hábitos de maneira significativa. Seu trabalho e ideias estão disseminados ao longo de todo o texto. Se gostou deste livro, eu o encorajo a ler o trabalho deles também. Em vários estágios da escrita, desfrutei da orientação de muitos excelentes editores. Agradeço a Peter Guzardi por me acompanhar pelos estágios iniciais do processo de escrita e por me dar um belo chacoalhão quando realmente precisei. Sou grato a Blake Etwood e Holby Delagoux por transformar meus primeiros esforços, feios e insanamente longos, em um manuscrito compacto e legível. Eu sou grato a Anne Brangover por sua capacidade de adicionar um pouco de classe e estilo poético à minha escrita. Gostaria de agradecer a muitas pessoas que leram as primeiras versões do manuscrito, incluindo Bruce Amos, Darcy Anson, Tim Ballard, Vissel Bakjai, Charlotte Blank, Jeremy Burt, Sim Campbell, Al Carlos, Nick Case, Julie Chang, Jason Collins, Deborah Croy, Roger Dooley, Tiago Forte, Matt Galland, Andrew Gide, Randy Giff, John Gigante, Anton Gilbert, Stephen Gwyneth, Jeremy Handel, Jenny Roberts, Joaquim Hanson, Josie Kaufman, Anna Cavani, Chris Klaus, Zepp Lopes, Candy Macon, Sid Mendsen, Kiera McCarthy, Annie Mitchell, Anna Moise, Stacey Morris, Tara Nick Jason, Taylor Pierce, Max Sankey, Trey Chivon, Jason Shea, Jacob Zanzelinde e Ari Zeman. O livro ganhou muito com seu feedback. Para a equipe da Avery e Peggy House, que tornou este livro uma realidade, obrigada. Tenho uma dívida de agradecimento especial à minha editora, Mega Newman, por sua interminável paciência, pois eu sempre atrasava os prazos. Ela me deu o espaço de que eu precisava para criar um livro de que me orgulharia e defendia minhas ideias a cada passo. A Nina, por sua capacidade de transformar minha escrita ao mesmo tempo mantendo minha mensagem original.
a Lindsay, Ferry e Casey e ao restante da equipe de PRH por espalhar a mensagem deste livro para mais pessoas do que eu poderia alcançar sozinho. Para Peta e Garcial por elaborar uma bela capa e edição original para este livro. E a minha agente, Lina Mindimono, por sua orientação e percepção em cada etapa do processo de publicação. Aos muitos amigos e familiares que perguntavam como vai o livro e ofereciam uma palavra de encorajamento quando eu inevitavelmente respondia lentamente obrigada. Todo autor enfrenta alguns momentos sombrios ao escrever um livro, e uma palavra gentil pode ser o suficiente para renovar suas forças no dia seguinte. Tenho certeza de que há pessoas de que me esqueci, mas mantenho uma lista atualizada de qualquer pessoa que tenha influenciado meu pensamento de maneira significativa em jamesclear.com/thanks, conteúdo em inglês. E finalmente a você. A vida é curta e você compartilhou um pouco do seu precioso tempo comigo lendo este livro. Obrigada. Maio de 2018. Introdução: Minha história. No último dia de meu segundo ano do ensino médio, acertaram meu rosto com um taco de beisebol. Quando meu colega fez o movimento para pegar impulso para a tacada, o bastão escorregou de suas mãos e veio voando na minha direção, até me atingir diretamente entre os olhos. Não tenho lembrança do momento do impacto. O taco estatelou em meu rosto com tanta força que esmagou meu nariz, deixando-o com um bizarro formato de U. A colisão fez com que o tecido mole do meu cérebro chacoalhasse no interior do meu crânio. Imediatamente, uma onda de inchaço surgiu em toda a minha cabeça. Em uma fração de segundos, tive o nariz quebrado, várias fraturas no crânio e 2 órbitas oculares estilhaçadas. Quando abri os olhos, vi pessoas me encarando e correndo para ajudar. Olhei para baixo e notei manchas vermelhas nas minhas roupas. Um dos meus colegas tirou a camisa e a entregou para mim. Eu a usei para conter o fluxo de sangue escorrendo de meu nariz quebrado. Chocado e confuso, eu não sabia da gravidade com que me ferira. O meu professor passou o braço em volta do meu ombro e começamos a longa caminhada até a enfermaria. Atravessamos o campo, descemos a colina e voltamos à escola. Mãos aleatórias apoiavam meu corpo, me mantendo na vertical. Caminhamos devagar, sem muita pressa, ninguém percebia que cada minuto importava. Quando chegamos à sala da enfermaria, ela me fez uma série de perguntas. Em que ano estamos? 1998, respondi. Na verdade, era 2002. Quem é o presidente dos Estados Unidos? Bill Clinton, falei. A resposta correta era George W. Bush. Qual o nome da sua mãe? Eu parei. 10 segundos se passaram. Patty, falei casualmente, ignorando o fato de que tinha levado 10 segundos para lembrar o nome da minha mãe. Essa é a última pergunta de que me lembro. Meu corpo era incapaz de lidar com o rápido inchaço no meu cérebro e eu perdi a consciência antes da chegada da ambulância. Minutos depois, fui transportado até o hospital local. Pouco depois de chegar, meu corpo começou a se desligar. Eu tinha dificuldades com funções básicas, como engolir e respirar. Tive minha primeira convulsão do dia, embora parei de respirar completamente. Então, os médicos corriam para me fornecer oxigênio, também decidiram que o hospital local não estava equipado para lidar com a situação e requisitaram um helicóptero para me transferir para um hospital maior em Cincinnati. Saí da sala de emergência e fui em direção ao heliponto do outro lado da maca. A maca sacudia pela calçada emburacada, enquanto uma enfermeira me empurrava e outra bombeava manualmente o oxigênio. Minha mãe, que havia chegado ao hospital alguns momentos antes, subiu no helicóptero ao meu lado. Eu permaneci inconsciente e incapaz de respirar sozinho enquanto ela segurava minha mão durante o voo. Enquanto minha mãe viajava comigo no helicóptero, meu pai foi para casa ver como estavam meu irmão e minha irmã e dar notícias para eles. Ele sufocou as lágrimas ao explicar para minha irmã que não poderia ir à sua formatura do ensino fundamental naquela noite. Depois de deixar meus irmãos ao cuidado de familiares e amigos, ele foi para Cincinnati encontrar minha mãe. Quando minha mãe e eu pousamos no hospital, uma equipe de quase 20 médicos e enfermeiros correu para o heliponto e me levou para a unidade de trauma.
A essa altura, o inchaço no meu cérebro havia se tornado tão grave que eu estava tendo repetidas convulsões pós-traumáticas. Meus ossos quebrados precisavam ser consertados, mas eu não estava em condições de ser submetida à cirurgia. Depois de outra convulsão, a terceira do dia, fui colocada em coma induzido e em um ventilador. Meus pais já conheciam aquele hospital. 10 anos antes, eles haviam entrado no mesmo prédio, no térreo, depois que minha irmã fora diagnosticada com leucemia aos 3 anos de idade. Eu tinha 5 anos na época. Meu irmão tinha apenas 6 meses. Após 2 anos e meio de quimioterapia, punções na coluna vertebral e biópsias na medula óssea, minha irmãzinha finalmente saiu do hospital feliz, saudável e sem câncer. E agora, depois de 10 anos de vida normal, meus pais se encontravam no mesmo lugar com outro filho. Enquanto eu estava em coma, o hospital enviou um padre e um assistente social para consolar meus pais. Foi o mesmo padre que conversara com eles uma década antes, na noite em que descobriram que minha irmã tinha câncer. Conforme o dia se desvanecia na noite, uma série de máquinas me manteve vivo. Meus pais dormiram irrequietos em colchão hospitalar. Em um momento, eles desabaram de cansaço e logo estavam completamente despertos e preocupados. Minha mãe me disse mais tarde: foi uma das piores noites da minha vida. Minha recuperação. Por um golpe de misericórdia, na manhã seguinte, minha respiração melhorou, a ponto de os médicos sentirem confortáveis em me tirar do coma. Quando finalmente recuperei a consciência, descobri que havia perdido meu olfato. Como teste, uma enfermeira me pediu para suar o nariz e cheirar uma caixa de suco de maçã. Meu olfato voltou, mas para surpresa de todos, o ato de suar o nariz forçou o ar através das fraturas no meu olho e empurrou meu olho esquerdo para fora. Meu globo ocular saltou da órbita, mantido precariamente no lugar da minha pálpebra e pelo nervo óptico que o conectava ao meu cérebro. O oftalmologista disse que meu olho gradualmente voltaria ao lugar à medida que o ar saísse, mas era difícil dizer quanto tempo isso levaria. A cirurgia foi agendada para uma semana depois, o que me permitiria mais tempo para a recuperação. Parecia que eu havia saído do lado perdedor de uma luta de boxe, mas fui liberado para deixar o hospital. Voltei para casa com o nariz quebrado, meia dúzia de fraturas faciais e um olho esquerdo inchado. Os meses seguintes foram difíceis. Parecia que tudo na minha vida estava em pausa. Tive diplopia por semanas. Literalmente não conseguia ver direito. Demorou mais de um mês, mas meu globo ocular acabou retornando ao devido lugar. Entre as convulsões e meu problema de visão, foram 8 meses antes que pudesse dirigir um carro novamente. Na fisioterapia, praticava padrões motores básicos como andar em linha reta. Estava determinada a não deixar a lesão me derrubar, mas houve mais que alguns momentos em que me senti deprimido e subjugado. Fiquei dolorosamente ciente do longo caminho que ainda tinha pela frente quando voltei para o campo de beisebol um ano depois. O beisebol sempre foi uma parte importante da minha vida. Meu pai havia jogado na liga secundária pelo St. Louis Cardinals e eu também sonhava em jogar profissionalmente. Após meses de reabilitação, o que mais queria era voltar para o campo. Mas meu retorno ao beisebol não foi tranquilo. Quando a temporada chegou, fui o único jogador júnior cortado do time do colégio. Fui rebaixado para jogar com os alunos do segundo ano do time júnior. Eu jogava desde os 4 anos e para alguém que havia gastado tanto tempo e esforço no esporte, ser cortado era humilhante. Ainda me lembro vividamente do dia em que isso aconteceu. Sentei no meu carro e chorei enquanto zapeava pelas estações de rádio procurando desesperadamente por uma música que me fizesse sentir melhor. Depois de um ano de determinação, consegui retornar ao time do colégio como sênior, mas raramente estava em campo. No total, joguei 11 ciclos de beisebol na liga colegial principal no ensino médio, pouco mais do que uma única partida. Apesar da minha carreira e sócia no ensino médio, eu ainda acreditava que poderia me tornar um ótimo jogador. Eu sabia que para as coisas melhorassem, eu era que teria que fazer isso acontecer. A reviravolta veio 2 anos depois da lesão, quando comecei a cursar o ensino superior na Denison University. Era um recomeço, e seria lá que eu descobriria o surpreendente poder dos pequenos hábitos. Como aprendi sobre hábitos?
Frequentar a Denison University foi uma das melhores decisões da minha vida. Conquistei um bom lugar no time de beisebol e, embora por ser calouro, estive na final da lista de escalação. Fiquei emocionado. Apesar do caos dos meus anos de ensino médio, consegui me tornar um atleta universitário. Eu não seria o titular do time de beisebol tão cedo, então me concentrei em colocar minha vida em ordem. Enquanto meus colegas ficavam acordados até tarde e jogavam videogame, eu construía bons hábitos de sono e ia para a cama cedo todas as noites. No mundo bagunçado de um dormitório de faculdade, fiz questão de manter meu quarto limpo e arrumado. Essas melhorias foram pequenas, mas me deram uma sensação de controle sobre a minha vida. Comecei a me sentir confiante novamente. E essa crescente crença em mim invadiu a sala de aula enquanto eu aprimorava meus hábitos de estudo e consegui obter notas altas durante meu primeiro ano. Um hábito é uma rotina ou comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, de modo automático. Conforme cada semestre passava, eu acumulava pequenos, mas consistentes hábitos que acabaram levando a resultados inimagináveis para mim quando comecei. Por exemplo, pela primeira vez em minha vida, criei o hábito de levantar pesos várias vezes por semana. E nos anos que se seguiram, meu corpo de 1,93 m passou de franzinos 77 quilos para esguios 90 quilos. Quando meu segundo ano chegou, ganhei um papel de iniciante na equipe de arremesso. No penúltimo ano, fui eleito capitão da equipe e no fim da temporada, indicado para a equipe de estrelas do ano. Mas somente no último ano que meus hábitos de sono, estudo e treinamento de força realmente começaram a valer a pena. 6 anos depois de eu ter sido atingido no rosto com um taco de beisebol, levado para o hospital e colocado em coma, fui selecionado como o melhor atleta masculino da Denison University e nomeado para a SPN Acadêmica ao American Team, uma honra concedida a apenas 33 jogadores em todo o país. Quando me formei, estava listado nos livros de registro da escola em 8 categorias diferentes. Naquele mesmo ano, recebi a maior honraria acadêmica da universidade, a medalha do reitor. Espero que me perdoe se isso soa pretensioso, mas para ser honesto, não havia nada de lendário ou histórico em minha carreira atlética. Não cheguei a jogar profissionalmente. No entanto, analisando esses anos em retrospectiva, acredito ter conseguido algo igualmente raro, atingir todo o meu potencial. E acredito que os conceitos deste livro farão atingir o meu também. Todos nós enfrentamos desafios na vida. Essa lesão foi um dos meus e a experiência me ensinou uma lição crucial. Mudanças que parecem pequenas e sem importância, a princípio terão resultados notáveis se você estiver disposto a persistir nelas todos os anos. Nós lidamos com contratempos, mas em longo prazo a qualidade de nossas vidas depende da qualidade de nossos hábitos. Com os mesmos hábitos, você terá os mesmos resultados, mas com melhores hábitos, tudo é possível. Talvez existam pessoas que consigam alcançar um sucesso incrível da noite para o dia. Não conheço ninguém assim, e certamente não sou uma delas. Não houve um momento decisivo na minha jornada do coma induzido até o acadêmico ao América. Houve muitos. Foi uma evolução gradual, uma longa série de pequenas vitórias e pequenas descobertas. A única maneira de eu fazer progresso, a única escolha que eu tinha, era dar pequenos passos. Empreguei essa mesma estratégia alguns anos depois, quando comecei meu próprio negócio e comecei a trabalhar neste livro. Como e por que escrevi este livro? Em novembro de 2012, comecei a publicar artigos no site jamesclean.com. Durante anos, mantive notas sobre meus experimentos pessoais com hábitos e finalmente estava pronto para compartilhar algum deles publicamente. Comecei publicando um novo artigo toda segunda e quinta. Em poucos meses, esse simples hábito de escrever levou os meus primeiros 1.000 assinantes de e-mail e no final de 2013, esse número havia crescido para mais de 30.000 pessoas. Em 2014, minha lista de e-mail aumentou para 100.000 assinantes, o que fez dela uma das newsletters de maior crescimento da internet. Eu me sentia um impostor quando comecei a escrever 2 anos antes, mas agora eu estava me tornando conhecido como especialista em hábitos. Um novo rótulo que me empolgava, mas também me deixava desconfortável. Nunca havia me considerado o mestre do assunto, mas sim alguém que estava experimentando junto com meus leitores.
Em 2015, alcancei 200 mil assinantes de e-mail e assinei um contrato com a Peg Renda House para começar a escrever o livro que você está lendo agora. Como o meu público cresceu, o mesmo aconteceu com as minhas oportunidades de negócios. Fui cada vez mais solicitado a palestrar nas melhores empresas sobre a ciência da formação de hábitos, mudança de comportamento e melhoria contínua. Eu me vi proferindo palestras em conferências nos Estados Unidos e na Europa. Em 2016, meus artigos começaram a aparecer regularmente em grandes publicações, como Time, Entrepreneur e Forbes. Para meu espanto, o que eu escrevi foi lido por mais de 8 milhões de pessoas naquele ano. Treinadores da NFL, da NBA e da MBL começaram a ler meu trabalho e a compartilhar com suas equipes. No início de 2017, lancei a Aptis Academy, que se tornou a principal plataforma de treinamento para organizações e indivíduos interessados em construir melhores hábitos na vida e no trabalho. Empresas da Fortune 500 e startup em crescimento começaram a inscrever seus líderes e treinar sua equipe. No total, mais de 10 mil líderes, gerentes, treinadores e professores se formaram na Habits Academy, e meu trabalho com eles me ensinou muito sobre o que é necessário para que os hábitos funcionem no mundo real. Ao dar os últimos retoques neste livro, em 2018, o site jamesclear.com recebia milhões de visitantes por mês e quase 500 mil pessoas assinavam a newsletter semanal por e-mail. Um número que estava tão além de minhas expectativas quando comecei que nem sei direito o que pensar sobre isso. Como este livro o beneficiará? Segundo o empresário e investidor Naval Ravikant, para escrever um grande livro, você deve primeiro se tornar o livro. Meu conhecimento sobre as ideias mencionadas aqui nasceu na minha necessidade de vivenciá-las. Tive que contar com pequenos hábitos para me recuperar da lesão, ficar mais forte no ginásio, ter um alto nível de rendimento em campo, ser escritor, construir um negócio de sucesso e simplesmente me tornar um adulto responsável. Pequenos hábitos me ajudaram a alcançar meu potencial e considerando que decidiu ler esse livro, acho que você também gostaria de alcançar o seu. Nas páginas seguintes, compartilhe um plano passo a passo para construir hábitos melhores, não por dias ou semanas, mas por toda a vida. Embora a ciência fundamente tudo o que escrevi, este livro não é um trabalho de pesquisa acadêmica, é um manual de operação. Você encontrará sabedoria e conselhos práticos importantes enquanto eu explico a ciência de como criar e mudar seus hábitos de uma maneira fácil de entender e aplicar. Através de conhecimentos em que me baseio, biologia, neurociência, filosofia, psicologia e muito mais, existem há muitos anos. O que lhe ofereço é uma síntese das melhores ideias de pessoas inteligentes descobriram há muito tempo, bem como as descobertas mais convincentes recentemente feitas por cientistas. Minha contribuição, espero, é a de encontrar as ideias que mais importam e conectá-las de uma forma altamente prática. Qualquer informação sábia nestas páginas deve ser creditada aos muitos especialistas que me precederam. Qualquer coisa tola suponho que seja erro meu. A espinha dorsal deste livro é o meu modelo de 4 passos de hábitos: estilo, desejo, resposta e recompensa, e as 4 leis da mudança de comportamento que evoluem a partir dessas etapas. Leitores com experiência em psicologia podem reconhecer alguns desses termos do condicionamento operante, proposto pela primeira vez como estímulo, resposta e esforço, por B.K. Singer na década de 1930 e popularizado mais recentemente como Deixa, Rotina e Recompensa em O Poder do Hábito de Charles Duhigg. Cientistas comportamentais como Skinner perceberam que se você oferecesse a recompensa ou punição correta, poderia levar as pessoas a agir de uma determinada maneira. Mas, enquanto o modelo de Skinner fez um excelente trabalho em explicar como os estímulos extremos influenciavam nossos hábitos, faltava-lhe uma boa explicação de como nossos pensamentos, sentimentos e crenças impactam nosso comportamento. Os estados internos, nossos humores e emoções também são importantes. Nas últimas décadas, os cientistas começaram a determinar a conexão entre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essa pesquisa também é abordada nestas páginas. De modo global, a estrutura que ofereço é um modelo integrado das ciências cognitivas e comportamentais.
Acredito que seja um dos primeiros modelos do comportamento humano a explicar com precisão tanto a influência dos estímulos externos quanto as emoções internas em nossos hábitos. Embora um pouco da linguagem possa ser familiar, tenho certeza de que os detalhes e as aplicações das 4 leis da mudança de comportamento oferecerão uma nova maneira de pensar sobre seus hábitos. O comportamento humano está sempre mudando, situação a situação, momento a momento, segundo a segundo. Mas este livro trata do que não muda, trata dos fundamentos do comportamento humano, os princípios perenes em que você pode confiar ano após ano, as ideias em que pode alicerçar a construção de um negócio, de uma família ou da vida. Não existe um caminho certo para criar hábitos melhores, mas este livro descreve a melhor maneira que conheço, uma abordagem que será eficaz independentemente de onde você começar ou do que estiver tentando mudar. As estratégias que abordo serão relevantes para qualquer um que esteja procurando por um sistema passo a passo para melhorias, sejam suas metas centradas em saúde, dinheiro, produtividade, relacionamentos ou todas as opções acima. No que tange ao comportamento humano, este livro será o seu guia.